Pastor, eu queria falar num assunto que tem rendido essa semana, na semana passada também, o senhor escreveu sobre isso, né? Igreja Deus é Amor, Uhum. que ela era muito falada por quem não era da igreja por conta das doutrinas que não se pode cortar o cabelo, não se pode depilar, usar maquiagem, pintar o cabelo, essas coisas. Uhum. E aí teve toda uma polêmica envolvendo a família, a diretoria, e o senhor falou muito nas colunas sobre o legalismo, né? Sim. No... E aí até linkando um assunto ao outro, nós somos salvos pela graça. Sim. Então, cortar o cabelo vai fazer diferença? Então, É. o pessoal confunde dizendo, foi bom você ter usado a palavra doutrina, porque isso não é doutrina, né? Os crentes, eles dessas comunidades, eles conhecem muito as suas regras estatutárias, mas conhecem pouco das doutrinas fundamentais. Se você pedir para boa parte dos crentes explicar a doutrina da justificação pela fé, a doutrina da regeneração, a doutrina da santificação, a doutrina da salvação, por exemplo, da eleição, da adoção, não sabem. Não sabem. Né? Vivem um evangelho absolutamente torto porque não conhecem isso. E às vezes estão vivendo, né, um tipo de fé falsa que vai levá-los, no final das contas, para o inferno. Então, assim, igrejas extremamente legalistas, elas acabam colocando no mérito da observância de determinadas coisas a sua salvação. Então, se eu corto o cabelo, eu estou salvo. Se eu não corto, eu não estou. Né? Se eu uso maquiagem, eu vou para o céu. Se eu não uso, eu vou para o céu. Se eu uso, eu estou condenado. Então, assim, é uma percepção absolutamente equivocada. Eu entendo, e eu vou dizer isso, né? É, eu compreendo que a Deus e amor, ela flerta quase que com uma seita. Eu não vou chamar de seita porque eu não tenho a propriedade para fazê-lo, mas ela flerta. Porque a partir do momento em que ela diz que você não pode ver televisão, que festa de aniversário não pode ser comemorada, que Natal não pode ser comemorado, há uma intervenção disciplinar por parte da igreja quanto aos comportamentos e não pela fé. Isso aponta efetivamente para quase uma seita. E uma das características da seita é dizer que ela é a única, né, que é a única igreja, ou que as outras estão erradas e que elas estão e que ela está certa. Então, assim, essas percepções de igrejas assim são muito preocupantes. O legalismo ele sempre existiu, E sempre né, vai existir. e sempre vai existir. Em contrapartida, a libertinagem também é o outro extremo. Lembra que eu falei das duas faces da moeda, né? Você vai encontrar outras igrejas hoje que dizem que tudo pode, que tudo é válido, né? Então você vai ver, por exemplo, a própria banalização do divórcio, a própria banalização da questão da sexualidade. 54% dos jovens adolescentes, dos jovens e adolescentes hoje das igrejas evangélicas brasileiras dizem que não tem problema o sexo antes do casamento. Que é natural, que importante é, no final das contas, você conhecer o parceiro ou a parceira para ver se vai ter química e desenvolver um casamento salutar. Então você tem extremos de um lado e extremos de outro. Como é que resolve isso? Pregando a palavra de Deus. Da forma correta? Exatamente. Expondo as escrituras e deixando com que as escrituras fale. Né? O problema é que a gente às vezes fala onde as escrituras não falam. E a gente tenta colocar alguns pressupostos que não são os pressupostos das escrituras. Eu acho complicado, né? Assim, por exemplo, teve alguns anos a polêmica do Vitor Azevedo, né? Que disse que nós éramos semideuses, porque se a gente é filho de Deus, nós somos semideuses. Alguns pastores também que já defenderam uma reforma da Bíblia, como se a Bíblia que tivesse que se adequar aos nossos dias. É complicado porque, assim, alguns desses pastores, eles têm muitos seguidores, muitas pessoas que acreditam naquilo que eles estão falando, porque são pessoas, assim, ingênuas, elas estão ouvindo aquilo e estão tomando aquilo como verdade, né? Como é que a gente, assim... Vou discordar de você. Nem sempre são ingênuos. Às vezes querem isso. Não, sim, Entende? sim. Assim, Tá buscando quem vai falar o que ela quer ouvir. Exatamente. Mas como é que a Igreja do Senhor deveria se posicionar em relação a esses pastores que eu acho que a gente não poderia apontar e dizer você não é cristão? Não sei se poderia também, mas como é que faz para não permitir que esses discursos que vão
contra a Bíblia se difundam? Na verdade, o que a gente precisa fazer é propositivo. Quando você explica a palavra de Deus, por exemplo, eu prego expositivamente. Para quem está nos vendo e assistindo, talvez não saiba o que é isso. Eu prego livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Por exemplo, eu estou fazendo a exposição de Romanos, né? Eu estou no capítulo 5. A minha exposição de Romanos vai durar 2 anos. São 2 anos pregando versículo por versículo. Eu preguei Marcos, foi 1 ano e 8 meses. Acabei de pregar Juízes, foram 10 meses. Versículo por versículo. Quando você expõe as Escrituras, prega as Escrituras, ela desconstrói, ela é um leão. Você solta um leão e ele arrebenta com tudo que está errado. A questão não é você atacar as pessoas, mas é você desconstruir as doutrinas através da verdade. Quando você usa a verdade para desconstruir a mentira, você abre na mente das pessoas o entendimento de que aquilo que elas estão seguindo é falso. Agora, como eu disse, nem todos. O Jonathan Edwards, que foi um dos, talvez depois do apóstolo Paulo, o homem mais brilhante que nós tivemos na história da igreja. Um grande avivalista do século XVIII, um dos caras que foi responsável pela mudança da percepção americana e até mesmo contribuiu com a Revolução Americana, que veio a posteriori. Ele dizia que quando Deus quer trazer juízo sobre uma igreja ou sobre uma nação, ele tira dela os bons pregadores e entrega a essa igreja os falsos pregadores. Pesado isso, hein? E tem gente que quer. Tem gente que quer um falso evangelho porque deseja um falso Deus. O que elas não sabem é que esse falso evangelho anunciado por um falso Deus, fundamentado num falso Cristo, vai levá-las para um verdadeiro inferno. A necessidade que nós temos é de pregar a verdade. Só que numa sociedade como a nossa, que é politicamente correta, as pessoas não querem. Então, eu entendo que tem gente que está iludida, mas quando começa a ouvir o evangelho, começa a ouvir o seguinte, não... Por exemplo, se ela realmente estiver buscando a verdade, ela vai vamos voltar despertar. a Lutero. Lutero, ele tinha comprado uma indulgência para livrar o tio dele, um dos tios dele que estava no purgatório. Quando ele estava subindo de joelhos uma das escadas de uma das igrejas de Roma, ele lembrou daquilo que Romanos capítulo 1, verso 1, capítulo 1, verso 7 diz, o justo viverá pela fé. Né? Então, quando você entende o evangelho, né, você fala, epa, peraí, isso que eu estou vivenciando... Ou seja, vai ler a Bíblia, irmão. Exatamente. Pastor, como identificar falsos profetas? Porque muitas das vezes, né, esses pastores que querem romper com o que é dito na Bíblia, eles falam bem. Uhum. Às vezes tem um cantor que você gosta muito e esse cantor acompanha esse pastor. Então, nossa, mas esse cantor que leva essas músicas tão bonitas, então você pode ser enganado, né? Sim. Então, como fazer para identificar? Primeiro, procurar saber se essa pessoa entende que a Bíblia é a nossa única e exclusiva regra de fé. Essa é uma máxima protestante, sola a Escritura. A Reforma Protestante trouxe isso. Nós não somos fundamentados, nós não nos fundamentamos naquilo que a gente acha, naquilo que a gente entende e nem na interpretação. Porque, veja bem, a Reforma trouxe o livre exame. Livre exame é diferente de livre interpretação. Você pode examinar as Escrituras, mas interpretar de qualquer forma, não. Então, se a pessoa, primeiro, ela faz da palavra de Deus única e exclusiva regra de fé. Segundo, se ela começa a falar alguma coisa que as Escrituras, ou melhor, que os seus antepassados, ou que a história da igreja nunca falou, aquilo já aponta efetivamente para um problema grave que pode apontar claramente para um falso profeta. Terceiro, autoritarismo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu sou, né, o pastor, o bispo, o apóstolo, eu tenho a revelação, não discorde de mim, porque você discordar de mim, você vai tocar no ungido do Senhor. Né? Isso é muito grave. Né? Quarto lugar, né, a ideia de exclusivismo, né? Ou seja, eu sou a pessoa, nossa igreja é a igreja, nós temos a revelação, nós temos a verdade. E, por fim, né, uma aplicação da doutrina de forma equivocada, porque a pessoa fala o seguinte, não, eu entendo a Bíblia dessa outra forma, dessa outra maneira. Então, por exemplo, isso vai reverberar geralmente no comportamento. Né?
o comportamento do sujeito ele vai estar fundamentado naquilo que ele está colocando como Que ele quer que base. seja Exatamente, verdade. que ele quer que seja verdade.